A dengue é uma daquelas ameaças que todo ano volta a assombrar a gente aqui no Brasil, né? Mas já parou para pensar como o país realmente organiza sua defesa? Pois é, existe um plano oficial. E não é pequeno, não. É um documento de 160 páginas que detalha tudo. O que a gente vai fazer aqui hoje é justamente isso: destrinchar essa estratégia toda numa análise visual bem direta ao ponto. Bora lá? Para a gente começar, olha só esse número: 2,5 bilhões. É muita gente, né? Pois bem, esse é o número de pessoas no mundo inteiro que vivem em área de risco para dengue. Não é um problema só do Brasil, de jeito nenhum. A gente está falando de quase 40% da população do planeta. A escala é, nossa, gigantesca. E olha, isso não é exagero, não. Quem está dizendo é a própria Organização Mundial da Saúde, a OMS. Eles batem o martelo. A dengue é um dos principais problemas de saúde pública do mundo. Quando uma organização desse peso fala uma coisa dessas, a gente entende na hora porque ter um plano de batalha bem amarrado não é só importante, é essencial. Beleza, então como é que a gente vai organizar essa conversa? Tá aqui o nosso roteiro. Primeiro, a gente vai entender o tamanho do desafio da dengue aqui no Brasil. Depois, vamos mergulhar no plano de batalha em si e focar uma parte super importante, que é a classificação de risco dos pacientes. Daí, a gente parte para a prevenção, falando do controle do mosquito, e fecha com a parte que envolve todo mundo, a nossa responsabilidade coletiva. Então, vamos lá. Primeiro ponto: o desafio da dengue. Para a gente conseguir lutar contra o inimigo, a primeira coisa é conhecer ele bem, né? Entender a história, onde ele é mais forte. A história da dengue por aqui é uma história de ondas, sabe? Uma epidemia atrás da outra. Os primeiros registros são lá do comecinho dos anos 80. E o que é mais interessante de ver nessa linha do tempo é o seguinte: cada vez que um sorotipo novo do vírus entrava no país, primeiro o DENV1, depois o 2, depois o 3, bum, vinha uma nova epidemia, ainda maior, pegando todo mundo que ainda não tinha defesa contra aquela versão do vírus. E quem é o grande vilão dessa história toda? Ah, esse todo mundo conhece, o mosquito Aedes aegypti. Só que o danado não age sozinho. O crescimento rápido e sem planejamento das cidades, problemas de saneamento básico e, claro, o nosso clima quente e úmido, tudo isso cria o paraíso perfeito para o mosquito se multiplicar. Ou seja, o problema não é só um bichinho, é um problema biológico e social junto. Ok, problema entendido. Agora, a parte boa. Qual é a solução? Como é que o país se organiza para revidar? É aí que entram as diretrizes nacionais, o nosso plano de batalha. E olha, o plano não é uma coisinha só, não é uma bala de prata. Pensa nele como um ataque em 4 frentes, tudo acontecendo ao mesmo tempo. A primeira frente, cuidar de quem ficou doente. A segunda, ficar de olho, vigiando para onde a doença está se espalhando. Terceira, ir para cima do mosquito. E a quarta, que amarra tudo, chamar todo mundo para a luta, comunicar e mobilizar a sociedade. É uma abordagem super completa. Agora, a gente vai mergulhar no pilar que, na prática, é o que salva vidas no dia a dia: a assistência ao paciente. E bem no coração dessa estratégia tem um sistema muito inteligente de classificação de risco. Como funciona isso? É um sistema de cores, super visual e rápido para a equipe de saúde entender na hora. É o azul, o verde, o amarelo e o vermelho. Cada cor dessa significa um nível de gravidade diferente e, mais importante, já diz o que precisa ser feito. É o que garante que quem está mais grave passe na frente, sem depender de ordem de chegada. É uma triagem que salva tempo e vidas. A grande maioria dos casos, felizmente, cai aqui, no grupo A, o azul. Sabe aqueles sintomas clássicos? Febre, dor de cabeça, uma dor no corpo que derruba a gente. Mas, importante, sem nenhum sangramento ou sinal de alarme. O que fazer? A receita é simples: muita, mas muita hidratação, repouso e tratar os sintomas em casa. Claro, sempre de olho para ver se não aparece nenhum sinal de que a coisa está piorando. E o que faz um caso pular para o grupo B, o verde? O ponto de virada aqui é o sangramento. Pode ser um sangramento pequeno, sabe, na gengiva, no nariz, ou quando o médico faz aquele teste, a prova do laço, e dá positivo. Aí já não dá mais para tratar só em casa. A pessoa precisa ir para uma unidade de saúde para ficar em observação e tomar soro, uma hidratação mais de perto. Agora a coisa fica séria. O grupo amarelo, o grupo C, o que define ele? Uma palavrinha-chave: sinais de alarme. É aqui que a gente precisa ter atenção máxima, porque esses são os sinais de que a dengue pode estar virando um caso grave. Conhecer esses sinais é fundamental. Então, quais são esses sinais? É para ficar de olho nisso aqui: dor na barriga, daquelas bem fortes e que não passa; vômito sem parar;
tontura, principalmente quando a pessoa levanta, uma sonolência fora do normal ou, ao contrário, muita irritabilidade. E, claro, sangramentos mais sérios. Aparecer um desses, não pensa duas vezes, é correr para o hospital, é urgência. E por último, o alerta máximo, o grupo D, o vermelho. Aqui a gente não fala mais de sinais de alarme, a gente fala de sinais de choque. A pressão da pessoa despenca, as mãos e os pés ficam frios, é o corpo entrando em colapso. A ação tem que ser imediata. Soro na veia e UTI para ontem. É literalmente uma corrida contra o relógio. Cuidar de quem está doente é super importante, claro. Mas a grande vitória mesmo é impedir que as pessoas fiquem doentes, né? E para isso, a gente tem que ir na raiz do problema. Vamos falar agora do controle do vetor. Aqui, a palavra mágica é prevenção. Para atacar o mosquito, a gente tem basicamente duas armas. De um lado, o controle mecânico. O que é isso? É ir lá e acabar com os criadores na mão mesmo, virar pneu, tampar a caixa d'água, essas coisas. Do outro lado, tem o controle químico, que é usar veneno, seja para matar as larvas ou o mosquito já adulto. Mas a grande prioridade é sempre a primeira opção, o controle mecânico. E essa imagem aqui mostra perfeitamente um exemplo de controle mecânico. Parece uma coisa boba, né? Só tampar a caixa d'água direito. Mas isso é de uma eficácia tremenda. É cortar o mal pela raiz. Se a fêmea do mosquito não consegue chegar na água, ela não bota ovo. Simples assim. Outro problemão que a gente tem, pneu velho. Pneu jogado por aí é um motel 5 estrelas pro Aedes aegypti. Acumula água que é uma beleza. Qual a solução para isso em grande escala? A resposta está aqui. Ecopontos para recolher esse material e mandar para reciclagem. É transformar um risco para a saúde pública em matéria-prima. Uma jogada de mestre. E tudo isso nos leva para a nossa parte final. Porque, pensem bem, se a principal forma de prevenção é eliminar os criadouros, quem é que tem que fazer isso? Só o governo? Não mesmo. Essa frase, que está lá nas diretrizes nacionais, mata a charada. O controle vetorial é uma ação de responsabilidade coletiva. Ou seja, é de todo mundo. Não adianta nada o poder público fazer a parte dele se dentro de casa a gente não fizer a nossa. A guerra contra a dengue é vencida ou perdida dentro de cada casa, em cada quintal. Tá, mas na prática, o que cada um pode fazer? A lista de tarefas é bem simples e direta. Olha só. Dá aquela geral no quintal e dentro de casa toda semana procurando água parada. Vedar bem as caixas d'água. Cuidar do lixo para não acumular. E um ponto essencial, quando o agente de endemias bater na porta, deixa ele entrar. Ajuda no trabalho dele. São coisinhas pequenas que, quando todo mundo faz, viram uma força gigantesca. E para a gente fechar, essa tabela amarra tudo, mostrando como cada parte do sistema de saúde e a comunidade se encaixam. A atenção primária, que é o postinho de saúde do bairro, está lá na linha de frente, cuidando da prevenção e dos casos mais leves do grupo A. Aí, se o caso aperta, entram em campo a atenção secundária e terciária, as UPAs e os hospitais, para cuidar dos grupos B, C e D. É um sistema que trabalha em rede, com cada um fazendo a sua parte. E a gente termina com essa pergunta, que na verdade é mais uma provocação, um chamado para ação. Depois de entender todo esse plano de batalha nacional, a pergunta que fica é: como está a situação dentro de casa? O conhecimento agora se transforma em responsabilidade, porque no fim das contas, a luta contra a dengue começa aí, no nosso próprio quintal.